Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quantos podem dizer amém? Vamos ler mais um texto que está no mesmo livro de Lucas, amém? No capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 24, diz assim: E tendo Jesus se retirado, melhor dizendo, e tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas, em delícias estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver então? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que se assentam nas praças, chamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio, agora todos digam comigo assim: porque veio João Batista, e não comia, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Podemos assentar. Queridos, eu quero pregar nessa noite sobre uma mensagem: uma geração de meninos na praça. Como é que você pode dizer assim? Uma geração de meninos na praça. Quantos podem dizer amém? Eu li dois textos aqui no mesmo Evangelho e quero começar pelo primeiro. Meus amados, a palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo de número 2, que Cristo ele se manifestou na plenitude dos tempos. Isso significa dizer que no momento exato, na hora exata e no local exato, Jesus ele se manifestara na terra. A plenitude dos tempos fala de um momento especial, único, não é? Onde tudo estava perfeitamente ajustado. Não se lembra aqui que citamos aqui em Apocalipse na aula passada, que o reino das trevas está preparado
para a hora, dia, mês e ano, a fim de ser manifestado. Sim ou não? Então tudo está devidamente cronometrado, preparado para as suas manifestações. Porém, muito mais do que isso, Jesus, ele se manifestou na hora exata, no momento exato. Os pais falaram sobre isso, os profetas profetizaram. Era um momento em que todos aguardavam, sim ou não? Momento esperado por toda a nação. Se fizessem as contas baseado na parábola dos profetas, não é? Dos profetas, e também nos estudos de Jeremias, Daniel, como por exemplo as 70 semanas, todo judeu poderia ter uma noção muito clara de que a primeira vinda de Cristo seria exatamente aquela data na qual Jesus Cristo veio, porque as 70 semanas de Daniel dava para completamente ser analisado de que fato Jesus Cristo estava para nascer naqueles dias. Quantos estão entendendo? A prova disso é que aqueles magos, que muitas pessoas chamam de magos, mas na verdade eram cientistas, astrônomos, né? Eles descobriram isso baseado em muitos cálculos e algumas profecias de que de fato o rei de Israel haveria de nascer naquela região. Quantos estão entendendo? Naqueles dias. O fato, queridos irmãos, é que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. O problema não é a chegada de Cristo. O problema é o tipo de geração na qual Jesus Cristo encontrou nos seus dias. Quantos estão entendendo? Porque a terra não era boa, mas a semente, ela é poderosa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A questão não é o lugar onde Jesus vai nascer. A questão não é a cidade onde ele vai ser gerado. A questão não é que tipo de nação é, que povo que é, que língua fala. A questão é de quem estamos falando, que pessoa nós estamos falando. Nós estamos falando de nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único, aleluia, que pode resolver e solucionar os problemas de todos os seres humanos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, aleluia? Antes de Jesus vir, a palavra do Senhor diz em Isaías, não é? Em várias passagens, que ele haveria de enviar, não é? Um profeta, que na verdade seria o maior dos profetas nascidos de mulher. Esse viria com o objetivo de preparar o caminho para esse Cristo. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Porém, independente de tantas profecias que haviam sido profetizadas, em detrimento de todas as coisas que haviam sido faladas pelos pais, pelos profetas, não é? Independente de todas as coisas estarem já, não é? Cumpridas e a plenitude dos dias estava prestes a acontecer, o povo parece que não estava entendendo que João Batista, não é? Aquele que viria preparar o caminho, estava prestes a chegar, e após ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Filho de Deus, o Messias esperado, chegaria após ele, porque tudo estava profetizado. Agora, quem não tinha entendimento, não tinha discernimento, é porque estava com os olhos fechados, é porque estava com cegueira espiritual, é porque não lia a palavra, porque se lesse a palavra, poderia ter discernimento, se compreendesse a palavra, se buscasse aguardar os estatutos de Deus no seu coração, certamente seriam como Simeão e Ana no templo, que sabiam pelo Espírito Santo de Deus, que naqueles dias Jesus Cristo ia entrar pelas portas do templo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Porque a Bíblia diz em Lucas no capítulo 2, que Simeão, o homem de Deus, ele movido pelo Espírito de Deus, ele foi ao templo, porque sabia que Jesus, aleluia, seria levado ali naquele dia, para ser apresentado conforme a lei de Moisés. Então alguém que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, esse alguém sabe entender os tempos das manifestações de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? Ele sabe reconhecer quando Deus se manifesta, ele sabe discernir os tempos, se é tempo de início, se é plenitude dos tempos, ou se é os últimos dias como estamos vivendo agora. Quantos estão entendendo isso? Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe discernir que os dias são maus, sabe discernir que as coisas não estão fáceis, sabe discernir que é tempo de buscar a Deus, sabe discernir que se você não buscar ao Senhor, aleluia, se você não se entregar a Ele, se você não abrir o teu coração nesses dias difíceis, você certamente vai cair, você certamente vai perecer, mas você sabe
Só quem tem o Espírito Santo de Deus aqui, aleluia, aleluia, só quem está entendendo e discernindo que os tempos são difíceis e é tempo de conhecer a Deus, é tempo de conhecer mais a Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor nesta noite. A coisa está feia, a coisa está difícil, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, esse alguém sabe discernir. Quando Jesus chega, uma pessoa que é nascida, não é? Cheia do Espírito Santo, melhor dizer, nem nascido, ele estava no ventre da sua mãe. Para você ver como uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, eu já disse aqui outras vezes, vou citar de novo, para os irmãos se lembrarem. Ele reconhece o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, mesmo ainda não tendo nascido. Quando se lembra aqui de João, a Bíblia diz que ele fora cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a palavra de Deus diz que quando a sua mãe, não é, Isabel, fora visitar Maria, não é? A Bíblia diz que a criança no ventre de Isabel já tinha 6 meses dentro do ventre dela. E quando ela chegou na casa de Maria, na cidade de Nazaré, a palavra de Deus diz, queridos irmãos, que quando a criança que estava no ventre de Isabel percebeu que no ventre, aleluia, de Maria, ali havia uma criança que não era comum, mas que era o Filho de Deus, a criança que estava no ventre de Isabel, o João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre, saltou de alegria, aleluia, porque já reconhecera, mesmo não tendo olhos carnais, mesmo não tendo nascido, que ali estava o Messias, o Salvador do mundo. É por isso que eu estou dizendo, crente que é cheio do Espírito Santo, ele sabe entender quando Jesus está e quando ele não está, quando ele se manifesta e quando ele não se manifesta. E eu sinto aqui que tem crente cheio do Espírito Santo aqui, que sabe entender que Jesus Cristo está aqui nesta noite, que sabe discernir que ele está neste lugar e que a sua glória vai fazer algo diferente aqui. Só crente que é cheio do Espírito Santo. Mas vamos aqui para a mensagem. Eu não posso demorar muito, a hora vai avançando, não vou poder falar quase nada, porque eu quero acabar mais cedo. Uma coisa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, outra coisa é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, sim ou não? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essas pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Quando eu olho para a palavra de Deus aqui em Lucas, no capítulo 4, verso de número 14 e em diante, a palavra de Deus nos diz algo muito simples e interessante. Jesus não estava, queridos irmãos, ali na cidade de Nazaré. Ele vinha de um lugar. Qual era o lugar que ele vinha? Ele vinha de uma longa jornada pela terra da Judéia, porque ele tinha uma missão ali na terra da Judéia. Ele cresceu em Nazaré, mas ele passou alguns dias lá na região da Judéia, lá próximo ao Rio Jordão, porque Jesus tinha que se batizar para cumprir a lei do Senhor, sim ou não? Então Jesus, ele vinha de um batismo nas águas, ele vinha de um momento maravilhoso, mas ele não só vinha de um batismo, Jesus vinha também de um momento de guerra, uma das maiores, melhor, a maior guerra de todas, que fora vencida ali por ele, 40 dias no deserto, sim ou não? Jesus vinha disso. Se você ler o texto depois, você vai observar, Jesus havia chegado desse momento em que ele tinha sido batizado, em que ele tinha passado por uma guerra contra Satanás no deserto durante 40 dias. E nesse caminho, a Bíblia diz, o próprio texto de Lucas 4 nos revela, que Jesus também fizera alguns milagres quando vinha vindo pelo caminho, quando ele passava por Cafarnaum, pela região da Galileia. Então Jesus, ele veio já fazendo alguns milagres, ele veio fazendo alguns prodígios, de tal maneira que quando Jesus, ele entra na cidade de Nazaré, como de costume, e ele lê o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Jesus, ele fala isso: olha, vocês porventura dirão, faça aqui na sua pátria os mesmos prodígios que você tem feito aí por onde você tem passado. Então nós observamos que Jesus estava fazendo já algumas coisas, amém? Quantos estão entendendo? Já estava operando alguns milagres, já estava realizando algumas obras, alguns prodígios. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Lucas 4, nós observamos aqui um povo que estava acostumado a entender, queridos, que eles eram pessoas derrotadas. Digam comigo assim, pessoas derrotadas. É
que estava acostumado à derrota, ao fracasso. Era um povo que, queridos irmãos, eu vou falar para vocês entenderem. Eles se julgavam pessoas que nada dali podia sair algo bom. A Bíblia diz isso lá em João 1,46, quando Jesus ele é encontrado por Filipe, um dos discípulos de Jesus, que se torna discípulo de Jesus agora. A palavra de Deus nos diz que Filipe tinha um amigo chamado Natanael, que também tem o nome de Bartolomeu, que significa filho de Tomeu, mas o nome dele é Natanael. A Bíblia diz que então ele fala assim: encontrei o Messias, vem ver comigo, porventura não é esse o Messias? Vem. Ele disse: de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Ele disse: não pode vir nada bom de Nazaré. Ele disse: vem ver. E ele foi e viu, de fato conheceu que aquele era o Messias. Todos podem dizer amém por esta palavra. A verdade, queridos, que havia um estigma naquela região de Nazaré. Havia uma marca de maldição naquele povo. E os irmãos já ouviram algumas mensagens eu falando sobre isso aqui em outras ocasiões. Quando eu citei aqui que essa maldição começara, meus queridos irmãos, ali nos dias do rei Salomão. Porque o rei Salomão, ele queria construir o templo de Israel, não é? E faltara madeira de cedro e ouro. E por causa disso, então, ele tem um amigo do pai dele, Davi, que era o rei Irão, lá, rei de Tiro, né? Que na verdade era lá naquela terra de Tiro de Sidom, onde fica o Líbano, quando vocês estão entendendo, aonde estão as melhores árvores de cedro, né? Então eles tinham ali um arsenal de árvores, e por isso o rei Salomão, com essa amizade que o seu pai Davi constituíra e que passara para ele também, eles negociaram ali. Então Salomão falou: olha, eu tenho 20 cidades aqui da Baixa Galileia, que elas não prestam. Mas ele não disse isso para o rei. Ele disse: olha, eu quero vender, trocar com você a troco de madeira para a construção do templo, não é? Aí ele falou assim: tá fechado, então eu vou vender madeira para você construir o templo e vou te dar 20 cidades da Baixa Galileia. Quando a Bíblia diz lá em 2 Reis 9 que o rei Irão, ele encontra aquelas cidades lá que o rei Salomão havia trocado com ele, a Bíblia diz que ele diz assim: que cidades são essas que tu me deste, meu amigo? É como ele dissesse assim: que tipo de amigo que você é? O texto diz isso: meu amigo, que cidades que você me deu. A Bíblia diz que ele diz assim: essas cidades, elas são malditas, secas, nada de bom pode sair daqui. E ele então dá um nome à cidade. O nome se chama, ali está em 2 Reis 9, ele diz que as cidades se chamariam Terras de Cabu, que no original significa terras malditas, terras amaldiçoadas, lugar que nada de bom pode sair. Depois a palavra de Deus diz nesse mesmo capítulo de 2 Reis 9, que então o rei Irão, quando ele possuiu essas cidades, a Bíblia diz que ele levou para lá povos do seu país para ali habitar. É por isso que quando você lê lá em Mateus ou em Lucas ou nos Evangelhos, quando Jesus ele vai para Galileia, a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele vai para a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações, porque agora ali é uma mistura de povos. Quando você vê Pedro, por exemplo, sendo entregue ali por aquelas pessoas que estão ouvindo a maneira dele falar, quando ele vai negar a Cristo, a Bíblia diz: olha, ele porventura não é nazareno da terra da Galileia, porque o jeito dele de falar é inegável. Só abrir a boca que nós já sabemos que ele é galileu, ele fala como um deles. Então é um lugar, queridos irmãos, de maldição, aonde o sotaque era sotaque de imigrante. É como eu, você que aprendemos o inglês aqui, falamos o inglês mais ou menos, não é? Principalmente como eu, que falo inglês de rua, não é? Aqueles que já vão para a escola falam um pouquinho melhor, não é? Mas é um inglês com sotaque. Assim era o idioma daquele povo, um idioma cheio de sotaque. Era um povo que tinha essa marca, um povo que tinha uma marca de maldição. Eles achavam que nada poderia de bom sair daquele lugar. A Bíblia diz que aquela era uma terra seca. Nazaré tem um significado. O nome Nazaré significa broto e ramo, mas de broto e ramo nada tinha, porque Nazaré era desértica. Se você for a Nazaré, você vai descobrir que em Nazaré existe somente um poço, que foi dado o nome de Maria. Existe lá, Poço de Maria. A cidade era pequena, mais ou menos 200 casas. Imagina um vilarejo com 200 casas, de um povinho amaldiçoado, um povinho que se achava pequeno, um povinho que achava que nada de bom poderia sair de lá. E de repente eles estão vendo agora um menino que cresceu lá com eles, que a Bíblia diz em Isaías 53, que não tinha aparência nem formosura. E eles vão pensando assim: ele é só mais um como nós, ele não tem aparência nem formosura. Quando nós olhamos para ele, não desejamos nada, ele não tem nada
geração de meninos. Tem muita gente que gostaria de pregar aqui 2 horas sobre essa mensagem, mas aí infelizmente nós vamos passar de mais de 30 minutos. Nós estamos vivendo uma geração de meninos que preferem uma igreja que tem um ambiente social, onde ele vai encontrar pessoas que se identificam a ela. Aí ele vai escolher a igreja que ele quer. Ele escolhe uma igreja onde ele tem pessoas que são da mesma região que ele. Ele escolhe uma igreja de pessoas que têm o mesmo estilo que ele. Ele escolhe uma igreja onde existe encontros para casais, para passear, para sair. Se a igreja faz algum evento social, nada contra, mas eles vão escolhendo as suas igrejas conforme aquilo que acha melhor. Eles olham assim e dizem: olha, essa igreja aqui está boa, porque aqui nessa igreja aqui é uma igreja bonita, eu gosto até da estrutura dela. Eu olhei para as pessoas, gostei das pessoas, são pessoas simpáticas, são pessoas boas, amigas. Eu achei muito legal aqui essa igreja. Os jovens nem se falam, porque jovem a gente não pode cobrar muito, mas eles já olham logo se tem um grupo de jovens. Aí olham para cá, olham para lá, e aqueles que gostam de música, de louvor, aquela igreja lá, eu vou ficar lá, porque o louvor lá é perfeito, é 10, é fera, eu gostei muito, tem tudo lá. Mas quando você olha o pregador, ele vai ministrar a palavra, não tem palavras de graça que saem da sua boca. Agora é gostoso, não é? Quando você entra numa igrejinha que não tem aparência nem formosura, eu glorifico a Deus ainda, que ainda existe esse tipo de gente, que quando entra numa igreja pequenina que não tem aparência nem formosura, mas quando o pregador começa a pregar, palavras de graça começam a sair da sua boca, e ele diz assim: é aqui o meu lugar, porque eu quero ouvir Jesus falar. Glória a Deus. Essa é a que eu quero. Sabe, um dia essa igreja cresce e vira assim uma igreja bonita também. Essa verdade é que nós estamos numa geração de meninos. Uma geração de meninos. Eu vou lhe dizer por quê. Daqui a pouco, deixo para o final isso. Por que nós estamos numa geração de meninos? Porque as nossas escolhas são escolhas de meninos. Quantos estão entendendo? São escolhas de meninos. Se fôssemos adultos, maduros, jamais escolheríamos da maneira como escolhemos. O menino, ele não faz distinção entre algo de valor ou não. Ele vai pela cor, ele vai por aquilo que atrai ele, sim ou não? Ele não distingue o valor, ele não sabe discernir muito bem, dependendo da idade, o que é nota de 100, 10 e 20, sim ou não? Ele não sabe o que tem valor e o que não tem valor. É isso que eu quero falar. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas e meninos que não sabem distinguir o valor de cada coisa, não estão entendendo, estão tomando decisões baseadas naquilo que são atraídos por ela. Por isso existe, queridos irmãos, infelizmente, uma vitrine bonita aí fora que o diabo tem colocado para muita gente, porque a vitrine tem que ser bonita, não importa se lá dentro a roupa não é de qualidade, se o calçado não é de qualidade, mas o importante é que a vitrine seja bonita. Quando vocês estão entendendo? Mas ainda há uma geração de crentes que estão amadurecendo, que estão entendendo. Sabe qual é a maturidade do crente? É que ele tem que ser cheio do Espírito. O fogo não pode parar de arder no altar, porque crente espiritual, antes de nascer, menino, ainda no ventre, ele já sabe discernir quando Jesus está e quando ele não está. Você vê que coisa interessante. Eu estou pregando uma geração de meninos, mas eu estou falando de meninos carnais. E quando eu falo de menino espiritual, João Batista, eu falo de alguém que mesmo menino na carne, mas cheio do Espírito, aleluia, ele é maduro, ele sabe discernir, ele é menino na carne, nem nasceu ainda, mas no Espírito ele já é doutor em divindade. Quantos estão entendendo? É isso que nós precisamos, crentes doutores em divindade no Espírito Santo, para discernir. E quando você discerne, você valoriza. E quando você discerne, você compra. Quando você discerne, você adota. Quando você discerne, você fala assim: é isso que eu quero. Quando você discerne, você abraça. Quando você discerne, você adquire. Você pega tudo que você tem, vende para ter aquele tesouro. Quantos podem glorificar o Deus? Aleluia. Uma geração de meninos. Jesus entra naquela cidade, todo mundo está pensando que está entrando uma pessoa comum. Se para os nazarenos entra uma pessoa
para o Deus dos céus. Ele era aquele que, quando há 40 dias atrás estava descendo as águas para ser batizado por João, bradou com uma voz de trovão dos céus, dizendo: este não é o filho de José o carpinteiro, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quantos estão entendendo? Para eles estava entrando apenas um menino que poderia ser um soldado no exército de Israel, mas para o diabo, que acabara de perder a maior de todas as guerras da sua vida, na qual ele investiu durante milênios, séculos, aleluia, ele era Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, aleluia. O diabo sabia que não estava entrando ali um soldado raso, um menino que poderia ser soldado apenas no exército de Israel, mas ali estava o Senhor dos exércitos, que havia vencido a maior de todas as guerras, o Senhor dos exércitos. Ele estava entrando ali naquele lugar. Será que você está entendendo o que Deus está falando aqui? Quantos estão entendendo? Jesus vai entrando. Quem é que está entrando? Diga assim: o Cordeiro de Deus. Quem está entrando? Diga assim: o Filho do Deus Altíssimo. Para eles, filho de José, mas para o Pai, o filho dele. Para o diabo, melhor, para eles, um soldadozinho comum, bonito, novo. Para Satanás, o Senhor dos exércitos. Ele vai entrando e a Bíblia diz: como de costume ele entra, fica de pé. O texto diz, dá o livro do profeta Isaías para ele. A Bíblia diz que ele acha a escritura do capítulo 61 de Isaías. Eu fico olhando para eles ali, pensando assim: hoje vai ser mais um culto onde nós só vamos aprender, onde nós só vamos aqui ver, lembrar aquilo que o profeta Isaías disse. Quem sabe vai acontecer isso lá na cidade de Belém, porque Zacarias disse que lá em Belém nasceria, de fato nasceria. Só eles não sabiam que ele também, como a Bíblia diz, seria chamado de Nazareno. Eles pensavam que era um nazireu, mas na verdade era Nazareno. O problema é o complexo de inferioridade. O próprio Cristo disse que ele seria chamado de Nazareno. Isso está no Velho Testamento, mas eles achavam que estava se falando de nazireado. Não tinha nada a ver. Nazireado é uma coisa, Nazareno é aquele que nasce em Nazaré. Mas eles não entenderam. Quantos estão entendendo isso? Podem dizer amém. Aleluia. Quero dizer para você que nós estamos tendo oportunidades aqui nesta noite, nesta igreja, de mudar a história dessa cidade, mudar a história da nossa vida. Mas nós precisamos de entender. Nós precisamos de deixar de ser humanos. Nós temos que receber Cristo, aleluia, como Ele é. Diga como Ele é. Devemos valorizar. Quantos estão entendendo? Ele leu o texto e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele fala isso, ele não fala como Sansão, para matar com uma cajadada de jumento 1000 homens. Não, ele está dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Ele está sobre mim para anunciar boas novas de salvação aos pobres, aos mansos. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados de coração. Aleluia. É para curar. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar, aleluia, liberdade aos cativos. Diga: liberdade aos cativos. E o Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim para pôr em liberdade os oprimidos, aleluia, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E havendo lido tudo, se assentou, e os olhos de todos ficaram fitos nele, e maravilhavam-se com as palavras de graça que saíam da sua boca. Aleluia. Mas o texto não termina aí. Mas diziam aos outros: não é esse o filho de José? Aleluia. Maravilhados. Mas ele é só o filho de José. Maravilhados. Mas ele é só o filho do carpinteiro. Jesus, então, ele se assenta. E quando todos estão maravilhados, com os olhos fitos nele, como de costume, já estavam lá. Olha aí, mais uma vez, o menino
cheio de graça, é cheio do Espírito, é cheio da unção, é aquele que o Salmo 45 diz que foi ungido com óleo de alegria mais do que seus irmãos, de maneira que até nas suas vestes gotejam óleo de mirra e aloé e acácia. As vestes dele pingam azeite, unção. Ele vai passando e vai deixando unção, ele vai passando e vai deixando cura. Todos que tocam nas suas vestes são curados. Aí ele olha para todos, assentado mesmo, e diz assim: hoje se cumpriu isso. Ele está dizendo assim: hoje, se vocês quiserem, aqui tem cura. Hoje, se vocês quiserem, aqui tem libertação. Hoje, se vocês quiserem, aqui tem, aleluia, aqui hoje tem salvação de almas. Hoje, se vocês quiserem, aqui, aleluia, pobre vai receber evangelho. Hoje, se vocês quiserem, aqui, aleluia, quebrantados de coração vai ser curado. Hoje, se vocês quiserem, aqui, quem é cego vai ver. Hoje, se vocês quiserem, aqui vai ter milagre. Mas ele diz assim: hoje se cumpriu. Só pela metade, porque hoje só o Messias se manifesta, mas os milagres vai ficar para uma próxima. Porque ele diz assim: porventura dirão o provérbio médico, cure-se a si mesmo, faz aqui na tua pátria os mesmos sinais que tem feito por onde tem passado, porque o profeta não é bem recebido na sua casa. Aí ele conta duas histórias. Ele diz: olha, nos dias de Elias, aqui só para vocês entenderem o mistério, nos dias de Elias tinha muitas viúvas lá em Israel, mas ele não foi abençoar nem prosperar a casa de nenhuma delas, a não ser a viúva de Serepta de Sidom, lá na terra do rei, ou amigo de Salomão. Ele foi ter com ela. Ele poderia ter abençoado a casa das viúvas de Israel, mas Jesus está dizendo: hoje poderia ter se cumprido lá nos dias de Elias, poderia ter se cumprido. Sabe por que não se cumpriu? Porque mandaram procurar Elias para matá-lo, mandaram procurar Elias para prendê-lo, mandaram procurar Elias porque Elias era perturbador de Israel, mas na verdade ele era um profeta daquela geração, ele era um profeta daquele povo. Quem está entendendo? Só conheceram Elias, mas não experimentaram os milagres de Elias. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga: conheceram Elias, mas não experimentaram os milagres de Elias. Você sabe por que João Batista, um dos motivos, não fez nenhum milagre? É porque ele tipifica Elias. Elias, aleluia, não fez nenhum milagre ali na terra de Israel. Milagres, aleluia, não. Ele fez algumas coisas diferentes, mas milagre não. A Bíblia diz: Jesus disse isso lá. Então ele está dizendo: olha, nos dias de Elias tinha viúvas lá, poderia ter prosperado a casa da viúva, poderia ter prosperado o azeite dela, a farinha da panela, mas Jesus disse: não aconteceu. Sabe por quê? Porque não receberam Elias. Ele disse que nos dias de Eliseu tinha muitos leprosos. Tinha muitos leprosos lá, mas ele não foi curar nenhum lá em Israel. Ele foi lá na Síria. E Jesus está dizendo assim: eu poderia limpar os seus leprosos aqui hoje. Quantos estão entendendo? Eu poderia fazer milagres aqui hoje, mas vocês são geração de meninos. São geração de meninos. A Bíblia diz que eles ficam irados, tentam empurrar Jesus do barranco, mas a Bíblia diz que Jesus sai no meio deles e vai para aqueles que o queriam. Quantos estão entendendo? E a palavra do Senhor nos diz que Nazaré passou a ouvir a fama de Jesus. Aleluia. Ou se eles imaginassem a oportunidade que tiveram. Quando Jesus está pregando ali em Lucas 7, no texto que lemos aqui, ele está um pouco triste, porque João, aleluia, trouxeram a notícia, eu vou terminar já. Trouxeram a notícia para Jesus de que João tinha sido preso. E Jesus, meio triste, ele então vai para um lugar secreto, sozinho, não é? A Bíblia diz que ele vai para um lugar deserto, ele quer descansar e não consegue descansar. E outro evangelho diz isso, não de Lucas, mas de Marcos, porque os evangelhos eles contam a mesma história, mas às vezes ele conta uma história e deixa outra sem. Mas na verdade Jesus então foi para um lugar deserto, conforme Marcos capítulo 6 nos diz. Mas a Bíblia diz que ele viu uma grande multidão que estava como sem pastores, aleluia. E ele olha para a multidão e diz assim que ele ficou muito movido de grande compaixão
compaixão, e vendo aquela grande multidão que não tinha pastores, como ovelhas sem pastores, ele, movido de grande compaixão, aleluia, ele mandou os assentar, multiplicou os pães para eles, e eles comeram, e até sobrou aqueles pães, de tanto pão que ele multiplicou ali, aleluia. Jesus os ensinou durante toda aquela tarde. O texto diz que Jesus ensinou a eles durante toda a tarde, mas Jesus estava triste, e nesse ensino que ele está dando ali, naquele momento, agora já em Lucas capítulo 7, qual é o ensino que ele está falando? Ele começa a falar de João. Ele disse: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver o quê? Aleluia, uma cana agitada pelo vento. O que é que vocês foram ver no deserto? Aleluia, vocês foram ver os reis? Não, os reis não estão lá, os reis estão nas delícias dos seus palácios. O que é que vocês foram ver lá? Vocês foram ver, aleluia, aqueles vestidos com vestes delicadas, vestes bonitas. Não, vocês não viram, não. Vocês viram um homem vestido de peles de camelo, aleluia. Vocês foram ver, sabe o que? Um profeta. Não, mas é mais do que um profeta, porque eu vos digo que esse é o Elias que havia de vir, porque dos nascidos de mulher não há maior do que ele. Esse é aquele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Mas vocês não entenderam, vocês não conheceram nem aquele que prepara o caminho, nem aquele que vem no caminho, porque ele não é aquele que vem só no caminho, ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. E quem vê o Pai, ninguém vê o Pai senão por ele. Ele está pregando, mas está um pouco triste. Eu queria que você entendesse isso. Por que Jesus está triste? Porque veio João, diga assim comigo, porque veio João representando o final da lei. Diga o final da lei. Diga assim: não comendo nem bebendo. Diga assim: a lei, ela exige de nós mais do nosso corpo do que a graça. Mas a graça exige de nós mais do espírito do que do corpo. Quantos estão entendendo? Ele disse: veio João não comendo nem bebendo, e vocês dizem tem demônios. Ele disse: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí o homem combinando e bebendo, amigos de ladrões e cobradores de impostos. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim: essa geração de meninos não tem direito, nem a lei, nem a graça, nem a lei e nem a graça da gente, porque é uma geração de meninos. Diga uma geração de meninos. Diga uma geração de meninos. Não se satisfaz com nada. A lei não resolve, a graça também não resolve. O Filho de Deus veio e disse para eles assim: vocês não ficaram felizes nem com João, porque não quiseram ser batizados por eles. Jesus falou aos fariseus: os fariseus não quiseram ser batizados por ele. Está aí no capítulo 7. Porque eram meninos. Diga meninos. Diga assim: mas muitos que não eram meninos, talvez não eram tão aparentemente santos do corpo, porque a lei exige do corpo. Mas quem foi batizado ali, diga assim comigo, era cobra, víbora venenosa, era escorpião. Diga: quem estava sendo batizado ali era cobra, escorpião, víboras. Aleluia! Aleluia! Eram cobras, escorpiões e víboras. Eram meninos espirituais. Aleluia! Mas não eram meninos, melhor, eram meninos carnais, meninos na carne, mas não eram meninos espirituais. Quantos estão entendendo? Não adianta você fazer tudo, orar 3 vezes ao dia, jejuar e dar o dízimo de tudo, como os fariseus.
Não adianta exigir muito da carne, mas o espírito está fraco. Porque nós precisamos mais do que nunca hoje. Aleluia. Quantos estão entendendo aqui? É que aquilo que Paulo disse, que nós sejamos meninos na malícia. Aleluia, mais maduros espirituais. Meninos na malícia, meninos na carne, meninos na maldade, mais maduros no espírito. Quantos estão entendendo? Deus nos quer maduros e espirituais, mas meninos carnais. Quantos estão entendendo? Amém. Mas nós estamos vendo hoje meninos espirituais e maduros carnais. Gente que sabe muito bem como pregar uma peça em alguém. Gente que sabe muito bem como estragar o caminho de alguém. Gente que sabe muito bem como atrapalhar a vida de alguém. Gente que sabe muito bem, aleluia, como não entrar na porta e nem deixar aqueles que querem entrar nela. Isso está em Mateus 23, quando Jesus olha para os fariseus e diz: vocês não entram e não querem deixar quem quer entrar. Digam assim para mim: isso são meninos espirituais, são maduros na malícia, na carne. O que Deus quer para nós é isso. Diga: maturidade espiritual. Quantos estão entendendo podem dizer amém. Jesus está dizendo assim: olha, vem João Batista não comendo nem bebendo, cumprindo toda a lei, fazendo tudo, aleluia, encerrando os profetas, porque, aleluia, a lei, os profetas durou até João Batista, e depois de João Batista o texto diz, aleluia, desde agora faz-se força para entrar no reino dos céus. Se faz força, porque até João era através da lei, mas depois de João, agora quem quiser sair correndo, fazendo força, aleluia, pedindo, buscando e batendo, vai encontrar, vai achar e abrir-se-á, aleluia, porque o reino dos céus depois de João é tomado à força. É aquele que quer, ele pode ser serpente, ele pode ser escorpião, pode ser víbora, mas ele diz assim: eu não te largo, eu não te deixo, enquanto não me abençoares. É isso que Deus procura. Se ele quisesse homens maduros na carne, os saduceus, os doutores da lei, mas ele queria meninos, aleluia, meninos carnais, pessoas que não tinham malícia, que estavam perdidos nos seus pecados, mas que estavam dispostos a reconhecer que o Messias havia chegado. Quantos estão entendendo? O que eu quero dizer para os irmãos com essa palavra? Eu não tenho ministério de Elias. Deus me colocou aqui para esmagar a cana quebrada, muito menos apagar o pavio que fumega. Deus me colocou aqui para matar os profetas de Jezabel, Deus de Assera. Deus me mandou aqui para pegar a espada e cortar a cabeça de ninguém. Deus me trouxe aqui para salvar e buscar aquele que se arrependeu. Eu vim aqui, Deus me enviou aqui para me alegrar com vocês, para viver momentos maravilhosos com vocês, como filho de Deus, comer e beber e se alegrar na presença de Deus. Pastor, comer, beber, pão, carne, picanha, não, comer, beber, aleluia, comida, palavra de Deus espiritual aqui. Eu vim aqui para trazer alegria para vocês um pouquinho, porque afinal de contas vocês estavam tristes, estavam angustiados. Deus me trouxe aqui para vos alegrar um pouquinho, aleluia, para dizer que a graça vos é chegada, aleluia. A graça chegou, pastor, a graça chegou há 2000 anos, é verdade, mas de uma certa forma ela chegou um pouquinho mais para você nesta oportunidade, porque Deus enviou para cá um profeta, um menino, aleluia, o menor dos profetas, mas um menino que tem graça de Deus na vida dele, que tem amor para dar para vocês, para dizer assim: deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, deixa eu entender o seu problema, deixa eu escutar a tua dor, deixa eu gemer um pouquinho aqui, como o Wagner que está lá no Brasil, quase todos os dias nos falamos, choramos juntos, oramos juntos, estamos aqui juntos, nós estamos aqui, aleluia, para a vida ou para a morte, mas nós estamos juntos. Mas você precisa entender, aleluia, o
Você precisa de provar para Deus que você não é a geração de menino. Você precisa de provar para Deus, aleluia, que você não é atraído pela aparência, que você não é atraído pelo docinho que você ganha de Deus, por aquela balinha que você tanto quer, e quando você ganha você fica feliz, saltitante, alegre, mas que você está aqui porque existem valores e preceitos e princípios que Deus quer te abençoar, que Deus quer te ensinar, que você tem que entender que vir ao ensino na sexta-feira é necessário, é coisa de vida ou morte. Que estar na escola dominical não é simplesmente porque não tenho nada do que fazer, é um sacrifício que eu faço para que eu cresça mais e mais, para que eu entenda que o tempo chegou da minha vitória, do meu ministério crescer, do meu ministério florescer, da minha família ser abençoada. Chegou o tempo da vitória, chegou o tempo da bênção, chegou o tempo de receber os milagres de Deus, e não só entender que o Messias chegou, que o tempo dele de se manifestar chegou, mas que hoje também vai acontecer milagre, que hoje também tem que acontecer libertação, que hoje também vai acontecer, aleluia, prosperidade, como Jesus disse na casa da viúva nos dias de Elias. É isso, ele está aqui, ele está querendo te dizer que ele pode multiplicar o azeite da tua farinha, aliás, melhor o azeite da botija e a farinha da tua panela. Aconteceu isso, né? Nos dias de Elias, em Israel, sim ou não? Diga não. Diga, nos dias de Elias não aconteceu nada em Israel. Nos dias de Eliseu, não. Em Nazaré, diga assim comigo, também não. Elias não deu jeito, Eliseu não deu jeito, Jesus também não deu jeito. João Batista veio comendo e bebendo, não comendo e bebendo. E vocês dizem que tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, diz aí um homem beberrão. Pastor põe a gravata pequena, eu sempre deixo ela, mas o meu já está mais para baixo um pouquinho aqui. Ele diz: o pastor não sabe se vestir. A gravata dele é a mesma do culto passado. A irmã veio com um saltinho assim, um pouquinho mais assim, levantado, né? Olha, está toda posuda hoje, veio toda vaidosa, está muito soberba. Irmãos, se vem com um saltinho pequeno, está muito humilde. Nada está bom. Se ora, está querendo ganhar algum cargo na igreja, está querendo se aparecer, está querendo não sei o que. Se não ora, está na carne. Se não ora, está na prova. Não é, irmão Atos? Agora tem um tipo de prova que eu falei para o Atos e já contei para outros irmãos, que eu disse assim: essa prova eu quero. Que eu ouvi ali, né? Onde que eu ouvi? Não lembro agora. O senhor falou na casa do Ricardo. Foi na casa do Ricardo. Não sei quem que me contou, agora me lembro. Eu disse que a pessoa, não, foi lá, eu lembrei agora, foi lá em Canérica agora, nesse final de semana onde fui pregar. Eu entrei no carro de um irmão mais calente, daquelas de 2016 ainda, nem saiu. Ela tinha até computador de bordo. Quando eu abri a porta, saiu um negócio assim pra mim, tipo uma passarela, veio assim. Eu pus o pé, eu entrei, um rapazinho magrinho assim, parecia um menino humilde. Quando eu entrei no carro dele, o carro falava, e um tanto de coisa, irmão. Eu olhei aquilo, ele começou a falar assim pra mim: pastor, estou numa prova muito grande, ora por mim. Eu disse: que prova que você está passando? Aí ele disse: eu estou numa prova terrível, pastor, não é brincadeira não. Aí eu falei: então me conta aqui. Ele disse: eu estou provando um bom sapato, eu estou provando boa roupa, eu estou provando os melhores ternos, eu estou provando os melhores carros, eu estou provando tudo, porque meu Deus me abençoou, Ele abriu as portas. Eu disse: essa prova eu quero para mim. Olhei e falei: tá bom, essa você me pegou bem. Mas, queridos, sabe qual é o segredo? É receber Jesus do jeito que Ele é. É receber o profeta como ele é. Porque quem recebe profeta com honra de profeta, receberá galardão de profeta. Não receber Elias como ele era,
ficaram com a espada de Elias. Azar deles, sim ou não? Não receberam o Eliseu como deveria, ficaram. Jesus está dizendo assim, impuros. Ele ia limpar os leprosos, ele ia purificar aquela gente toda, mas ficar impuro. Não receberam Jesus como ele é, perderam cura, perderam milagre, perderam multiplicação de pães, perderam salvação de alma, perderam, mas aqueles que recebem a Cristo como ele é, vão receber, aleluia, bênçãos dobradas. Quantos estão entendendo? Aleluia. Pastor, a gente, o negócio aqui era estreito, era assim, agora ficou um pouco melhor, mas não resolve. A solução vem do alto. Diga, a solução vem do alto. Diga, não é do pastor A, nem do B, vem de Jesus. Diga, vem do céu. É por isso que o Espírito Santo de Deus, aleluia, tem que estar sobre a nossa vida. É por isso que foi lido aqui hoje: o fogo não pode deixar de arder no altar. A minha função aqui é simples. Sabe qual é a minha função aqui? Foi falado aqui hoje. Minha função aqui é de manhã e de tarde. Diga, 2 vezes por dia. Foi? Não é isso, Ricardo? Sabe o que é? Sabe qual que é a minha função aqui? Sempre ter uma roupa branca. Diga, uma roupinha branca. Diga, uma roupinha branca. Para quê, pastor? Para tirar a cinza. Aí eu vou lá no altar. O altar ali é o altar de Israel. Diga, o altar de Israel. É o altar de todo mundo sacrifica ali. O altar do holocausto, amém? Aí eu vou lá no teu altar, tiro a cinza. Eu vou com a minha roupinha branca. No meio do caminho ela se suja, tá entendendo? Ela vai se sujando com a cinza. Aí eu vou lá no arraial, no lugar, no lixão, né? E eu jogo lá fora, lá no Vale de Cedron, no Vale da Morte. Vale de Cedron, no original Kidron, que significa Vale da Morte, amém? Eu vou lá e jogo a cinza. E aí então, antes de entrar no Santo dos Santos, eu pego uma outra roupa branquinha e eu coloco de novo, e isso de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Aí então eu assopro, coloco lenha nova, lenha oração. Sem lenha, diz Provérbios, o fogo se apagará, mas se tiver cinza, ainda que está aceso o fogo não dá jeito, tem que tirar cinza. E quando o sacerdote tira a cinza, ele coloca lenha nova, aleluia. Aí o fogo não se apaga, Sabe qual é a minha função aqui? É manter o fogo aceso, Aleluia. Sabe qual que é a tua função? Colocar sacrifício no altar, trazer a ovelhinha ou a pombinha. Se o seu pecado for pequeno, traz uma pombinha. Se for um pouquinho maior, traz uma ovelhinha. Se for grande, traz, arrasta o boi. Deu para entender? E coloca no altar. Amém? Diga assim: vamos levar os nossos pecados para o altar de Cristo. E o homem de Deus, ele vai cuidar do altar, para que não deixe, aleluia, para que o fogo não se apague. O fogo começa no altar. E se o fogo estiver aceso no altar e o sacerdote estiver com a roupa branca, aleluia, e tiver disposição para tirar cinza e colocar lenha nova, o fogo não vai se apagar. Aleluia! Quem está entendendo? Vamos ficar de pé. A glória de Deus está aqui neste lugar. Jesus está aqui, aleluia. Ele quer te abençoar, ele quer te multiplicar a farinha da tua panela, o azeite da tua botija. Ele quer purificar as tuas lepras. Ele quer, aleluia, ele quer purificar as tuas lepras. Ele quer multiplicar o azeite. Ele quer fazer milagres. Ele quer
Diga assim: temos que ser meninos da malícia e cheios do Espírito de Deus. Que a geração que Jesus estava pregando era uma geração de meninos. Quantos estão entendendo? Eu prefiro ser uma cobra. Eu prefiro ser uma daquelas serpentes que João batizou, mas está sentado na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no dia do Senhor. Por que, pastor, você prefere ser uma cobra? Porque aquela cobra ali, ela era cobra. Quando ela entrou nas águas, ela deixou de ser cobra. Aleluia. Está entendendo que eu vim pregar aqui para vocês todos os dias, incansavelmente, todas as mensagens, a mesma coisa? Dizer para você que não está em nós, está em Cristo. Dizer para vocês que essa é a graça. Essa é a graça que nos transforma, essa é a graça que nos muda, essa é a graça, essa é a verdadeira graça que nos impacta, que nos transforma e que quer fazer coisas lindas na nossa vida. Mas como é que nós estamos recebendo essa graça? Vamos entender os tempos. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Quero que você feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Eu queria que você orasse comigo e dissesse assim: Senhor Jesus, eu quero, aleluia, diga assim: Jesus, eu quero ser menino da malícia e maduro espiritual. Senhor Jesus, eu quero ser alguém espiritual. Senhor Jesus, eu quero discernir quando tu estás falando e quando tu não estás falando, quando tu estás aqui e quando tu não estás aqui. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser como João, ainda menino no ventre da sua mãe, mas cheio do Espírito, e entender que no ventre da mãe de Jesus ali está o Messias. Seja onde ele estiver escondido, eu vou discerni-lo, eu vou entender onde ele está. Se ele for para o templo, eu quero ser como Simeão, eu quero ser guiado pelo Espírito e ir para lá. Se ele sair do templo e for para o Getsemane, eu quero ir com ele. Se ele for para o Gólgota, eu quero estar lá com ele. Onde ele for, eu quero estar com ele. Senhor Jesus, onde tu fores. Não foi isso que o demoniado, aquele que todo mundo tinha medo, todo mundo tinha medo dele, era acorrentado. A Bíblia diz que todos viram ele agora, depois que teve encontro com Jesus, assentado, lúcido, vestido, porque estava nu, vestido. E a Bíblia diz que ele disse assim: Senhor Jesus, onde tu fores eu quero ir. Jesus diz: vai para a tua casa pregar sobre mim, fala de mim. Mas ele disse: eu quero ir. O endemoniado, a serpente, a cobra, o escorpião, agora estava dizendo: onde você for, eu quero ir. Vamos orar para encerrar, porque eu disse que ia passar até as 8h30, já é 8h35, terminar agora. Mas eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Sabe o que você tem que entender aqui? Aleluia, que para ser crente espiritual, aleluia, deu para entender? Para ser crente espiritual, você precisa não deixar esse fogo apagar, aleluia. Você tem que trazer o sacrifício. Traga o sacrifício, vem, traz o holocausto. Deus está te pedindo, faz um sacrifício. Pastor, está difícil, hoje não deu, cheguei tarde. Vem, faltando 10 minutos para acabar, receba a tua bênção. Se não der, na semana que vem você faz um sacrifício. Dá um jeito, se esforce, Deus quer ver o teu sacrifício. E aqui o sacerdote vai fazer o trabalho dele, e aí o fogo não vai se apagar. Aleluia, quem está entendendo? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, e os milagres vão acontecer, as bênçãos vão acontecer. Pode se assentar em nome de Jesus.